Sabe aquela pergunta que a gente se faz desde sempre? Quem somos nós? Pois é, por muito, muito tempo, uma ideia meio que partiu a gente no meio. De um lado a mente, do outro o corpo. Hoje a gente vai refazer esse caminho para entender como a ciência moderna está finalmente nos ajudando a nos sentir inteiros de novo. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Pensa só, a nossa consciência, os nossos pensamentos, são uma coisa e a nossa carne, nossos ossos, são outra coisa? Totalmente distinta? A resposta que a gente deu para essa pergunta por séculos acabou moldando quase tudo que a gente pensa sobre nós mesmos. E olha, essa ideia de uma divisão entre mente e corpo não é só um papo de filósofo, não. Isso influenciou a medicina, a psicologia, a forma como a gente vive a nossa vida. Então, o que a gente vai fazer agora é rastrear a origem dessa grande divisão para entender direitinho como chegamos até aqui. A nossa história começa aqui, com a primeira e talvez a mais radical separação de todas. Uma verdadeira rachadura no pensamento ocidental que nos definiu por séculos. Em 1637, o filósofo René Descartes chegou com uma ideia que mudou o jogo. Ele basicamente dividiu a realidade em duas substâncias. De um lado, a res cogitans, que é a coisa pensante, nossa mente, nossa consciência, algo que não é físico, sabe? É etéreo. E do outro lado, a res extensa, a coisa física, nosso corpo visto quase como uma máquina de carne e osso. Essa divisão, que ficou conhecida como dualismo cartesiano, criou a primeira e mais profunda fissura na nossa compreensão do que é ser eu. Bom, com a mente oficialmente separada do corpo, a ciência embarcou numa nova missão. Vamos mapear essa tal entidade misteriosa, tratá-la como um objeto que pode ser medido, quantificado. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Este é o primeiríssimo laboratório de psicologia do mundo. O que Wilhelm Wundt tentava fazer aqui era tornar a psicologia uma ciência exata, tipo a física. Ele mediu os milissegundos que as pessoas levavam para reagir a um som, acreditando que estava medindo a velocidade do pensamento. Era uma tentativa de tratar a mente como uma máquina, o que só reforçava a ideia de que era algo separado e perfeitamente mensurável. E então veio Sigmund Freud. E ele levou essa ideia de fragmentação para um outro nível. Para ele, o problema não era só a mente estar separada do corpo, mas a mente estar dividida contra si mesma. Ele imaginou nossa psique como um verdadeiro campo de batalha entre três forças. De um lado, o id, nossa parte mais primitiva, impulsiva. Do outro, o superego, aquela voz da moralidade que a gente absorve da sociedade. E no meio do fogo cruzado, o ego, tentando desesperadamente equilibrar os pratos. O ponto central do modelo de Freud é que a maior parte de quem a gente é, nossos impulsos, medos, memórias, está escondida bem abaixo da superfície num vasto território inconsciente. Ou seja, o eu não era apenas dividido, mas também um profundo mistério para si mesmo. Mas, enquanto a ciência dividia o eu em pedaços cada vez menores, uma espécie de rebelião intelectual começava a se formar. Uma nova escola de pensamento surgiu, insistindo que era preciso olhar para o quadro completo. Essa frase aqui é o ponto da virada. Em 1912, psicólogos como Max Wertheimer deram início à escola da Gestalt. O que eles argumentavam é que a gente não percebe o mundo em pedacinhos isolados, mas sim em conjuntos que fazem sentido. A gente não vê pontos e linhas, a gente vê um rosto. A gente não ouve notas separadas, a gente ouve uma melodia. Foi o primeiro grande desafio científico a essa ideia de um eu todo fragmentado. Enquanto a filosofia e a psicologia debatiam na teoria, a prova mais concreta da nossa integração estava prestes a vir de uma nova fronteira da ciência, o estudo do cérebro em pleno funcionamento. A partir dos anos 90, a tecnologia nos permitiu ver o cérebro em ação, e o que a gente descobriu mudou tudo. Primeiro, vimos que o cérebro nunca descansa de verdade. Ele tem redes como a rede de modo padrão, que fica o tempo todo integrando informações sobre nós. Depois, cientistas como Antônio Damasio provaram que as emoções não atrapalham a razão. Pelo contrário, elas são essenciais para a gente decidir qualquer coisa. A conclusão hoje é clara: um cérebro mais conectado se traduz numa sensação maior de bem-estar. E essa nova visão nos mostra algo fundamental. Não existe um centro do eu no cérebro, um lugarzinho onde a consciência mora. Em vez disso, quem a gente é emerge da conversa constante entre diferentes redes neurais. A consciência não é uma coisa, é um processo, uma verdadeira dança de neurônios. Mas a história dessa integração não termina no cérebro, não. A próxima grande revelação
foi que a mente, na verdade, nem está confinada dentro do nosso crânio. Esse conceito de cognição incorporada, que surgiu ali por 1991, defende que o nosso corpo é o nosso primeiro ponto de contato com o mundo. A gente pensa com ele e através dele. O jeito que a gente se move, o que a gente sente no estômago, tudo isso molda ativamente nossos pensamentos. A mente, de certa forma, se estende por todo o nosso ser. Olha, esse experimento é fascinante. Nele, a pessoa esconde uma mão de verdade e fica olhando para uma mão de borracha sendo acariciada. Em pouquíssimo tempo, o cérebro da pessoa começa a sentir o toque na mão falsa, como se fosse sua. Isso prova que nosso senso de eu corporal é super flexível. Ele é construído a cada momento, com base na nossa interação com o mundo. Então, depois dessa longa jornada saindo da divisão e chegando nessa redescoberta, que imagem de nós mesmos emerge? Essa linha do tempo resume a nossa jornada inteira, né? A gente começou com aquela grande divisão de descartes. Depois, passamos por tentativas de medir uma mente isolada e pela imagem de uma mente em guerra. Mas aos poucos a maré virou. Com a Gestalt, a neurociência e as teorias da mente incorporada, a ciência nos guiou de volta para casa, para uma visão integrada do ser. E isso nos traz até hoje. Práticas como o mindfulness ou atenção plena não são só uma técnica de relaxamento. Elas são a aplicação prática dessa nova compreensão. Elas nos treinam a prestar atenção nessa interação constante entre pensamentos, sentimentos e sensações do corpo, curando ativamente aquela divisão histórica. E o mais legal, a neurociência agora confirma que essas práticas realmente fortalecem as conexões no cérebro. No final das contas, a resposta para nossa primeira pergunta é que a separação entre mente e corpo era talvez o erro fundamental. Não somos um fantasma dentro de uma máquina. Somos um processo unificado, uma conversa contínua entre nosso cérebro, nosso corpo e o mundo ao nosso redor. E a questão que fica é: como viveremos de forma diferente agora que sabemos que somos inteiros?